Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Tati, muito obrigada pelo convite. Eu vou tentar absorver essa super energia da Tati e tentar me expressar aqui da forma mais tranquila e, como é que eu posso dizer, despojada. É minha segunda palestra, então estou me desafiando aqui. E vou começar brevemente me apresentando, né? Se puder passar os slides. Deixa eu testar com o passador, vamos ver se vai funcionar. Então, brevemente eu vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho. E depois eu quero conhecer esse super público. Saber com quem a gente está conversando e trazer esses temas que a gente sabe que falar de diversidade, especificamente gênero, né, que eu vou tratar aqui, gera um pouco de desconforto. Tem gente que tem um pouco mais de conhecimento, mais apropriado e gosta. Tem gente que já reluta um pouquinho, né? Então, hoje eu tenho um posicionamento forte e não quer mudar. E aí eu quero conhecer um pouquinho vocês. Então, vamos lá. Meu nome é Letícia, tenho 33 anos. Eu sou engenheira mecânica. Eu sou natural de Porto Alegre. Eu estudei no interior de Porto Alegre, né, em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. E eu fiz o estágio já lá na John Deere, em Montenegro. Então, eu comecei com estágio lá. Ui, deu um probleminha aqui que trancou meu pé. Deu. Comecei com estágio lá em 2011. Em 2012, eu me efetivei na área de planejamento de vendas e produção. Fiquei nessa área, fazendo carreira, me desenvolvendo por 5 anos e meio, mais ou menos. E há 1 ano e meio, então, eu sou supervisora de produção na linha de montagem de tratores. Essa é a minha carreira lá dentro. E, ao longo desses 5 anos, também vem trabalhando muito forte esse tema de diversidade e inclusão, especificamente a questão de gênero. A Mel não pôde estar aqui conosco, né? Já foi comentado, teve um imprevisto com voo no México, mas ela trabalha no escritório regional em São Paulo, né, em Indaiatuba. Eu e ela, pessoalmente, a gente não se conheceu ainda. Então, uma pena que ela não está aqui comigo hoje. E ela é da área de marketing, ela atua 24 anos na área de marketing, já foi professora de publicidade e marketing. Então, eu estava contando aqui com uma expert, né, em comunicação, e hoje, infelizmente, ela não pôde estar conosco. Para conhecer um pouquinho vocês, queria ter uma ideia aqui para a gente, não só eu conhecer vocês, vocês se reconhecerem. Então, quando eu fizer as perguntas, eu queria que vocês olhassem também ao redor. Iniciando, gênero. Homens, levantem as mãos, por favor. Vamos dar uma olhada como é que está o público. Muito bom. Mulheres, levantem as mãos. Uau! Eu vou chutar aqui 60, 40, 35% homens, 40% homens, a maioria mulher. Quem são gestores em empresas? Por favor, levantem as mãos. Legal. Donos, empresários de empresas? Legal. Quem são os colaboradores das empresas? Joia. E estudantes de universidades? Tá. E eu vou fazer uma perguntinha já para dar uma cutucada, porque é um dos meus papéis também. Eu, enquanto engenheira, né, comecei lá em 2005, eu era a única mulher na aula de engenharia mecânica. E eu sei que essa realidade não mudou tanto. Então, tem universidades que, dependendo da engenharia de produção, uma engenharia química, civil, até tem um pouco mais de mulher, né? Vem melhorando. Mas está longe de ser meio a meio, por exemplo. Curiosidade, então. Tem alguém aqui que é estudante ou formado já em engenharia? Mulheres? Vamos ver as mulheres primeiro. 2, 3, 4. Tá. E homens e mulheres em geral no campo da engenharia? Poucos também. Legal. É um desafio para mim, isso a gente vem construindo e falando. Porque pensem, né? Eu trabalho numa empresa metalmecânica e nossa atuação lá fortemente com engenharia, sim, a gente tem que atrair cada vez mais homens e mulheres principalmente. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, então. Vou falar um pouquinho da John Deere, talvez vocês não conheçam. Vou contextualizar nossa história bem rapidamente. Então, nós somos líderes globais no ramo agrícola, né? Máquinas e equipamentos agrícolas. E estamos cada vez expandindo mais os negócios no ramo civil, né? De construção civil.
Então, a gente está vendo cada vez mais máquinas amarelas e verdes, aí, tanto no Brasil, globalmente falando. E temos operações aí complementares, né? Então, a gente atua na construção civil, na florestal também, serviços de financeiros, a gente tem banco, motores, né? Produção de motores, enfim, complementares. E, globalmente falando, então, a gente está presente nos 5 continentes há mais de 180 anos. Brasil, há quase 40 anos. No Brasil, então, nós temos 7 fábricas, né? Nasceu no Brasil, em Horizontina, com uma fábrica hoje puramente de colheitadeiras e plantadeiras. Lá, quando nasceu, era colheitadeiras, plantadeiras e motores, interior do Rio Grande do Sul, né? São 600 quilômetros de Porto Alegre. Depois foi para, muito obrigada, para Montenegro, e aí levou-se toda essa parte de motores, de tratores para Montenegro. Então, começou em 2007, 2008, em Montenegro, a fábrica só de tratores. Temos unidades aqui em São Paulo, em Indaiatuba, tanto de montagem John Deere, quanto parcerias que a gente tem feito com a Florestal e com a construção civil, né, a Deere e Itachi. O pessoal aqui de São Paulo talvez já conheça um pouco mais. E também em Goiás, em Catalão, temos a unidade lá de produção de colhedoras de cana e pulverizadores. Então, a gente vem se expandindo. E qual é o nosso papel no mundo? Vou pegar alguns insights das palestras de ontem, né? Por que a John Deere está aí? Será que a gente está só querendo fazer dinheiro? Será que esse é o nosso papel, né? Enquanto empresa, só lucrar? Não. A gente tem uma missão muito forte, e a gente fala, e a gente tem orgulho de falar disso. Então, a gente vê que a população cresce ano após ano. Globalmente falando, então, não dá nem para, né, um crescimento exponencial. E não vai parar. Seguimos, né, crescendo enquanto população. Quem tem boca, come. Então, cada vez mais a gente vai precisar de alimento. Esse é um dos nossos principais papéis. Estar pronto e hábil e de forma sustentável, desenvolver equipamentos para essas famílias agricultoras, né, as grandes usinas, enfim, que a gente tenha condições de alimentar o mundo, com responsabilidade e sustentabilidade. Além de alimentar o mundo, a gente está preocupado com as vestimentas, né, com os abrigos, né, construção civil, enfim. Então, são esses 3 grandes nortes: alimentar o mundo, se preocupar com as vestimentas, tecnologias, enfim, né, dar suporte para as indústrias, e a questão da construção civil, onde as pessoas teriam onde morar também. E qual é o nosso papel frente à diversidade, então? Por que a John Deere fala em diversidade e vem se preocupando, né? Nossos valores, eles estão muito enraizados no nosso dia a dia. Os valores da John Deere, né, que a gente emprega diariamente, tanto no nosso produto, quanto nos nossos processos, quanto no relacionamento, né, entre pessoas internamente, com nossos clientes e fornecedores, são integridade, qualidade, comprometimento e inovação. 4. Esses 4 grandes valores estão todo dia com a gente. Mas, muito mais importante do que isso, e que nos norteia de fato para a gente conseguir seguir esses valores dia a dia, é a nossa preocupação com as pessoas. E é por isso que a gente fala em diversidade. Então, a gente trabalha diariamente se preocupando com como a pessoa está, o que ela pode fazer a mais, como ela pode se desenvolver e se doar mais, estar bem e de forma inclusiva, inteira, né, dentro da empresa. Não ser 2 pessoas, não ser... Vou dar um exemplo aqui, a Bruna fora de casa, fora do trabalho, em casa, nos relacionamentos externos ao trabalho, e a Bruna dentro da empresa. A gente quer uma pessoa única, né? Nós somos únicos. Então, essa pessoa tem que estar inteira, tem que estar íntegra. Ela não tem que ter preocupações externas que não possa trazer para dentro da empresa e vice-versa. A gente tem que ter condições de compartilhar por integridade o nosso ser humano. Então, esse é o nosso papel. A gente está muito focado no desenvolvimento de pessoas. E, de fato, isso é o que me faz estar lá ainda hoje. Eu falo com muito orgulho, e para qualquer um que me pergunta, por que estou na John Deere? Eu moro em Porto Alegre, eu trabalho em Montenegro, eu viajo todos os dias, 45 quilômetros para ir, 45 quilômetros para voltar. Acordo 5h15 da manhã, pego o ônibus às 6 da manhã, começo a trabalhar das 7 às 5 da tarde. E volto. E por que eu estou lá ainda, né? Porque desde o início eu identifiquei na empresa que ela está lá para desenvolver pessoas, para investir. É treinamento, é comunicação, é conversa.
A gente foca em pessoas. Eu digo assim, da forma mais despojada possível, né? Que não é uma empresa que está só sugando a gente. Não estão só tirando nosso resultado, não é isso. A gente foca no desenvolvimento das pessoas. E por isso eu compartilho essa super frase aí do nosso chairman e CEO, né, Samuel Allen, onde ele fala especificamente, então, sobre a questão da justiça, do respeito e da inclusão, né, que a gente vem trabalhando sempre. E ainda ele faz uma menção aí que eu linko com a questão da diversidade, que é justamente essa questão da gente se reconhecer enquanto seres diversos, homens, mulheres, né, independente da raça, independente da escolha sexual, nós somos diferentes, todos somos, a gente tem que se reconhecer, apropriar esse conhecimento, identificar essas diferenças e se somar. Essa é a grande sacada da jogada. A gente tem que conhecer um a um, identificar o que eu tenho de bom, ou um pouco mais de dificuldade aqui e ali, e se somando. Que cada um de nós tem algo sempre a somar e a acrescentar. Desculpa, acrescentar. E aí eu compartilho com vocês, mas para dar uma visão, a minha estratégia aqui com vocês vai ser assim. Falei um pouquinho da John Deere, contextualizei qual é o nosso papel no mundo, sobre a diversidade. Vou explicar um pouquinho, rapidamente, como é que é o tema de diversidade e inclusão na América Latina como um todo, né, como um guarda-chuva. E, por fim, eu vou falar do Women Reach, que está aqui embaixo do Ken, que é um grupo específico de desenvolvimento de mulheres, e que a gente vem se desenvolvendo aí há mais de 5 anos, e eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Então, vocês podem observar que, em relação à D&I, né, diversidade e inclusão na América Latina, a gente está com essa estrutura aí com 4 grandes pilares. De gênero, onde a gente fala sobre mulheres, empoderamento da mulher, e as questões que a gente tem que desenvolver, segue desenvolvendo, e é um longo trajeto, né, assim como para a mulher, de LGBTs, aliados, enfim, quem são simpatizantes. Funcionários de produção, então a gente poder desenvolver, dar oportunidades iguais, mostrar que eles têm carreira para seguir, se entender todos como um time só. Questão das pessoas com deficiência, né? Então tirar o maior potencial deles, mostrar o potencial que eles têm e encorajá-los, né? Para que eles busquem sua carreira, seus objetivos. E cultura, e aí a gente fala sobre religião, raça, gerações, a gente vem tratando todos esses pilares. E quem faz isso, né? É a liderança através de reuniões, treinamentos, se envolvendo no dia a dia, pegando um projeto, né? Peguei esse projeto, vou botar embaixo do braço, vou ajudar a conduzir e realizar. Outros grupos que existem aí, que estão nascendo na região, já vêm globalmente, desde os Estados Unidos, a gente já tem muito forte isso, e está trazendo para a região. Então, o WIO ali, que é Women in Operations, que eu sou líder atualmente, então é Mulheres em Operações. Então, são esses grupos que a gente vai se formando e tocando as ações. O Rainbow, que é específico de LGBT, né? Rainbow é a questão do arco-íris, né? Por isso que eles fazem essa menção, LGBT. O Women Reach, então, que eu vou contar um pouquinho mais da história. O SWE, né? O SWE ali, que é a Sociedade de Mulheres Engenheiras, Society of Women Engineers. Os comitês, em geral, de D&I, que eles trabalham e fazem toda essa integração sobre diversidade. Tem time de voluntariado, a gente faz ações externas da John Deere, né? Se envolvendo com a comunidade, desenvolvendo a comunidade ao nosso redor. E comitê de bem-estar também, que a gente trata questões internas da John Deere, desde também de uma boa alimentação, questões de saúde, né? Promover sempre uma condição boa de bem-estar para a unidade, para a região. E a gente trabalha, então, nesse ambiente de respeito e inclusão. E aí vem um videozinho para a gente conhecer um pouco mais.
Legal. Queria trazer para vocês esse vídeo para vocês verem como é que está esse tema de D&I dentro da empresa, né? Nossos métodos de comunicação e tudo que a gente vem fazendo, né? E aí eu queria experimentar uma experiência que eu vivi num treinamento sobre inclusão, para a gente também pensar um pouquinho. Imaginem, não é uma realidade do momento, mas imaginem que tivesse alguma pessoa aqui conosco nessa palestra que se acidentou, por exemplo, e está com as pernas engessadas, não consegue sentar, está de pé. Eu não lembro bem como é que a gente diz aquele equipamento, enfim, que ela estaria, né, presa ali nos equipamentos e não consegue sentar. Se a gente falar em inclusão, o que a gente deveria fazer? Recebendo essa pessoa aqui com a gente, né? Vocês têm ideia do que a gente poderia fazer em sentido de inclusão? Fale. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Alguma outra ideia? Ficar de pé junto com ela. Essa foi um clique que num treinamento que eu fiz me caiu, assim, sabe? Porque falar em inclusão, a gente fala em respeito, né? Em olhar para as pessoas, tentar colocar numa situação mais confortável, que também, lógico, faz toda a diferença. Mas o inclusão é a gente estar um pouco mais na pele da pessoa, né? Entender o que ela realmente vive e se botar em igualdade. Então, eu lembro desse treinamento, ficou todo mundo assim, a gente fica sentado, traz uma cadeira de rodas, né? Várias pessoas, essa ideia, daqui a pouco, não, mas por que a gente não levanta? Né? Que é a ideia. Vamos levantar, vamos todo mundo ficar como ela. Então, essa é uma sacada da inclusão. E é uma tarefa, um trabalho bem longo, né? Para a gente, enquanto ser humano, se dá por conta disso. Porque é muito fácil a gente julgar as situações só por nós mesmos, né? Então, essa trajetória de diversidade e inclusão parte de cada um de nós no dia a dia, aonde for. Num ônibus que tu pegou, né? Ao ouvir algum comentário, a gente fala também sobre a questão, falando em diversidade em geral, de raças, negros, né? Como vou eu me pronunciar frente a algum tema se eu não sou negra? A gente fala em minorias, e eu sou mulher branca. Eu sei que mulher é minoria, de certa forma, né? Em alguns campos aí, em números, a gente não é, mas atuando no mercado de trabalho, enfim, somos. Mas, sendo mulher branca, eu tenho um privilégio em relação a mulher negra. Então, a gente tem que cuidar quando a gente for se posicionar sobre certos temas, porque não está no nosso dia a dia. Não somos nós que estamos sentindo isso para poder se apropriar e conversar. A pergunta que eu vou trazer ali, vai vir em contexto, é sobre o nosso papel no futuro. Então, fazendo link com esse vídeo, né, faz no final ali um convite. Vamos junto nessa jornada de diversidade, né? E qual é o nosso papel no futuro, então? Nós, enquanto seres humanos, independente se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, é opção sexual, né? Falando em diversidade, é ser mais humano, certamente, que é o grande tema desse congresso, né? E aí eu posso fazer links também com as palestras de ontem, que a gente sendo mais humano no dia a dia, nas nossas relações, em casa, né, com os amigos e no trabalho, como as empresas também podem ser mais humanas, né, se humanizarem. E aí trazer os insights de ontem, de não ser a melhor empresa do mundo, mas sim a melhor empresa para o mundo, e de ter o ganha-ganha compartilhado, né? Esse é o grande objetivo. E o material que eu vou compartilhar aqui na sequência é para a gente refletir um pouquinho sobre isso, nos ganhos que todo mundo tem, né, compartilhado, ganha-ganha, quando a gente fala em diversidade numa empresa. Trazendo esse lado mais negócios, resultado financeiro, né? Como é que as empresas podem demonstrar esse ganho de estar trabalhando diversidade. Então, é um material que a gente teve um treinamento com a W Futurismo. Ela trabalha conosco na John Deere, trouxe algumas informações da ONU, que é o que eu vou compartilhar aqui. E o primeiro slide é justamente uma mudança de paradigma de escassez, né, para abundância. Como é que a gente pode fazer essa mudança? E é o nosso papel, enquanto mulheres e homens, transformar esse raciocínio no dia a dia. A lógica da escassez é o seguinte: tu tem medo de não ter alguma coisa, né? Não vai ter, vai acabar. E aí, a gente começa a cortar custos, aí começa a desligar pessoas. Aí tu não tem as pessoas, aí tu reduz custo, aí tu está na escassez, e tu vai girando naquele círculo, né? Tu não acredita que vai dar certo,
tu não aposta e fica no ciclo da escassez. E aí vem o tema da abundância. Como mudar esse mindset? Como acreditar nas coisas e olhar para as coisas de uma forma mais positiva, trazer inovação, que a gente falou bastante ontem também, né? Não inovação só tecnológica, mas aquele pensamento digital, de mudar as coisas, estar no timing, né? Ser disruptivo. E aí tu olhar para as coisas acreditando que vai ter e que vai dar certo. E isso muda tudo. Que aí tu apropria as pessoas, coloca as pessoas junto, engaja nos desafios e busca os resultados junto. E aí tu vai entrar num outro ciclo da abundância. Esses são dados aí da ONU que nos trazem para pensar um pouco de forma diferente e construir esse mundo melhor que todos nós queremos. Afinal de contas, eu tenho certeza que, se não 100%, falar em 90% de nós não está satisfeito com o mundo que a gente vive hoje. Com as questões aí climáticas que a gente vem vivendo, os desafios tanto ambientais, né, quanto políticos que estão ao nosso redor. E vai partir muito da nossa cabeça mudar isto. O próximo slide vai ser os 17 objetivos, né, de sustentabilidade, que também a gente tem falado bastante. As mídias estão falando cada vez mais sobre isso, e as empresas também, né? Então, logo no início eu comentei com vocês que as nossas ações da John Deere, a gente busca fazer tudo de forma sustentável, né? Então, justamente, inclusive, olhando para questões de energia renovável, questões de meio ambiente, tudo que a gente pode fazer, e vem mudando cada vez mais o mindset para fazer de forma sustentável, e está contribuindo para o nosso mundo, né? Para a gente ter um mundo melhor. Mas, dentro desses 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, está o número 5 lá. Igualdade de gênero. E é ele que faz esse link. Por que a ONU está falando disso, né? Por que as empresas estão falando disso? Porque traz resultado. Foi o que a Tati perguntou aqui no início, né? Vocês acham que mulheres trazem resultados? Trazem. E a diversidade como um todo traz resultado. Né, o fato de a gente estar trabalhando em grupos diferentes sempre vai trazer resultado, que são pensamentos diferentes. E aí é um dos grandes pilares para se desenvolver. A gente traz alguns dados aqui, e antes de ler eles, comentar um pouquinho sobre eles, queria fazer uma reflexão, né? Mas por que a gente está falando de gênero, mulheres? O que está acontecendo e que está cada vez mais em voga esse tema, né, das mulheres, empoderamento feminino? Então, o nosso trabalho, quando a gente fala na John Deere, não é só a questão... A gente trabalha o feminismo também, que é importante se discutir e cada uma de nós se apropriar sobre isso, homens e mulheres. Mas a gente fala no sentido das mulheres estarem preparadas para enfrentar o mundo, dar continuidade. E a gente faz aquele raciocínio assim, ó. Se a gente parar para pensar, as mulheres começaram a trabalhar, né, no mercado de trabalho, entraram no mercado de trabalho depois da Primeira Guerra Mundial. Mais ou menos 100 anos. Então, é recente a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, por isso a gente fala uma jornada. Já tiveram aí 100 anos, não estamos ainda no nível de igualdade, né? Igualdade de oportunidades, de desenvolvimento. E aí existe uma frase que eu queria trazer para vocês aqui, que há 40 anos atrás, é até engraçado trazer isso hoje, mas há 40 anos atrás, era bonito, era um elogio, quando alguém falava assim, legal, contratei uma mulher, o mesmo cérebro que um homem, mas pela metade do preço. Era assim, uns 40 anos atrás. As pessoas, né, vão contratar mulher, vai fazer o mesmo trabalho e vai ganhar menos. Financeiramente, para a empresa, talvez fosse valer a pena naquele momento. Hoje chega a ser ridículo de ouvir falar um negócio desse. É intolerável, né? Então, por isso que a gente fala sobre a diversidade de gênero. E aqui traz outros dados aí da ONU, que justamente alimentam essa questão, né? Hoje, no Brasil, as mulheres, então, são responsáveis por 42% das rendas familiares. É só olhar para os lados. Quantas mulheres estão à frente de grandes famílias aí, né? Mulheres também já chefiam 4 famílias de 10, né, no Brasil. Mesma lógica. A questão do salário, né? Então, mulheres aí, em 2014, receberam o equivalente a 80% do salário dos homens que trabalharam no mesmo período. Só que, se houvesse equidade salarial, digamos assim, né? O que eles apontam aqui? Que a igualdade de gênero ela pode acrescentar 28 trilhões ao nosso PIB global até 2025. Então, quando a gente fala da importância da mulher também estar na empresa, estar no trabalho, estar inclusa, tem a ver com o resultado do negócio. Não é só para fazer bonito, dizer que trabalha com diversidade. A gente tem dados e fatos e cada vez está mais na nossa mão. Basta a gente querer. Não sei, não conheço, estou em dúvida. Me falaram, mas, né? Pesquisa.
Mas não vai só nas fake news, né? Vamos a fundo, vamos pegar pesquisas com dados mais realistas. E mostra lá. Só no Brasil, por exemplo, essa equidade de salário acrescentaria 3% no nosso PIB em 2019. Então, quem está estudando isso aqui nos prova por A mais B, matematicamente falando, que sim, traz resultado. Diversidade como um todo e mulheres aqui especificamente trabalhando com a gente. Bom, e aí está o tema da diversidade, das mulheres estarem trabalhando com a gente, né? Aí vem a primeira perguntinha ali, é sobre a reflexão, como nós, nas empresas, cuidamos da diversidade dos nossos negócios, olhando também para os nossos clientes e fornecedores, né? Qual é o nosso papel de também ser influenciadores, também nos preocuparmos com o meio ao nosso redor. Então, está aí a pergunta, né? Como são nossos consumidores? Refletimos a diversidade deles? Será que nosso consumidor hoje é só o homem que está pagando a conta lá na hora de adquirir algum produto? Quantas mulheres estão à frente? Eu vou falar por tratores, né? Por máquinas agrícolas. Quantas mulheres hoje em dia estão à frente de grandes usinas e fazendas? São elas que estão tomando a decisão. Né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para estar desenvolvendo a nossa diversidade interna nas empresas e se preocupando com o nosso cliente e nosso fornecedor. Lembro que no CONAR, quando eu falei sobre isso, a apresentação, vieram perguntas para nós. Tá, e a John Deere, como é que está se preparando e ajudando, né, por exemplo, os concessionários, para romper um pouco o machismo, enfim, porque existe. E no campo, como é que é a mulher trabalhando no campo? Como é que funciona isso? O que a John Deere está fazendo? Então, muito do que a gente faz internamente, a gente vai, aos poucos, permeando também dentro das conversas, né, se posicionando nas reuniões, seja com o fornecedor, com o cliente. Está no meio do campo, tu te expõe, tu te posiciona. Então, é um caminho longo ainda, lógico, e a gente vem fazendo isso. O tema da heterogeneidade... Ih, fugiu. Vamos lá. Núcleos heterogêneos. Vai dar mais certo. Eu tenho certeza que se vocês já tiveram experiência em trabalhar numa equipe, todo mundo pensando igual. Vamos pensar, eu vi que estavam falando sobre os analistas aí antes. Um grupo aí de 5 analistas trabalhando junto. Muito provavelmente, por mais que a gente tente buscar a criatividade, pode sair umas 3, 4, 5 ideias, mais ou menos direcionando para o mesmo lugar, mesma direção. E aí tu põe um psicólogo no meio desse grupo. Será que ele não vai trazer uma ideia um pouquinho diferente? Será que ele não pode ser a pessoa disruptiva ali naquele grupo? E aí trazer uma solução, né, que a gente falou ontem da caneta para o lápis, enfim, se dá por conta de alguma coisa que a gente está ali naquele núcleo e talvez não observou? Sugiro, para quem tiver a oportunidade, participei de treinamentos também de diversidade e foi bem legal. Teve um clique, vocês experimentarem isso, fazerem de propósito alguns desafios de projetos, ações e escolher os integrantes do grupo. Eu vivenciei isso, um grupo bem diverso. E sabe quando cai a ficha? Está em 5 pessoas, assim. Um era da área de TI, o outro da área de vendas, eu da área de planejamento. E os outros 2 agora eu não vou recordar. Acho que um era da área de marketing. Enfim, a gente começou a tratar um tema. E foi muito legal, porque eu tinha um conhecimento que eles não tinham, que é uma parte de entrada dos pedidos, como é que funciona o planejamento, contato com o concessionário. Estavam lá resolvendo o problema de forecast. Como é que vamos ter a curiosidade do forecast? O que a gente vai fazer? Vamos falar com as pessoas, vamos melhorar o processo. Mas aquele grupo ali não sabia a entrada do pedido, que tem relação com tudo isso. E aí eu lembro quando eu fui falar e comentar, peraí, eu trabalho há 5 anos nessa área, eu sei explicar, tem outros caminhos. Sabe aquela cara assim, foi caindo a ficha de cada um? Esse é o grande segredo de um grupo multifuncional, né? Um grupo onde as pessoas têm outras experiências para compartilhar e somar. E é disso que a gente fala muito, e essa é a minha grande mensagem aqui, que a gente entenda isso, se somar. O tema aqui de baixo também, em questão que em 10 anos, né, empresas com políticas de diversidade robustas promoveram 2 lançamentos de produtos a mais do que as demais. E, olhando assim, não traz muito significado, mas é que por trás disso vem uma afirmação de um estudioso de uma universidade da Carolina do Norte, que ele explica o seguinte, que, em média, as empresas lançam 2 produtos novos por ano. Isso é a média, normal, 2 por ano. Só que aí, quando tu tem diversidade, tu lança 2 a mais. Então, tu duplica o teu lançamento. E esse é o segredo da diversidade. E os diferentes, será que estão capacitados? Né? As pessoas se questionam, tá? Eu estava falando um pouquinho da inclusão também, né? A gente coloca um time diverso, mas estão inclusos? Estão trabalhando junto? Estão podendo ser íntegros? Estão falando tudo o que pensam? Expondo as ideias? E eles estão preparados? Estão capacitados para estar nesse grupo?
E aí tem outros dados aqui que eu queria compartilhar, que nos últimos 20 anos, então, as mulheres estão em nível de escolaridade muito maior já. A gente vem se preparando, né, há muitos anos. E eu lembro de uma vez, um exemplo, eu acho que ele ainda é realidade, já faz algum tempo que eu ouvi, mas fizeram um comentário e me fizeram observar isso. Quando a gente entra em supermercado, eu não sei como é que é aqui em São Paulo, tá? Vou falar pelo Rio Grande do Sul. Quando a gente entra em supermercado, tem os caixas lá e tem pessoal, né, alguns supermercados, outros não, mas que estão também fazendo empacotamento na saída ali. Passei o produto, paguei e alguém está empacotando para mim. O que me comentaram um tempo atrás e eu comecei a observar? Quem são os caixas? Mulheres ou homens? Quem são os empacotadores? O que eu quero dizer com isso? Que os homens têm aí, no mínimo, 100 anos a mais de experiência conosco no mercado, mas a gente vem se preparando também. E os homens vêm junto. E quando eu falo em diversidade, quando eu vou trazer agora um pouquinho mais a questão do grupo, não quer dizer que a gente tem que só mulher trabalhar, só mulher ganhar, só mulher seguir estudando. Certo, o ideal era ser os caixas homens e mulheres, concorda? Esse é o ideal. A gente tem que lutar por isso, homens e mulheres, sempre. Então a gente tem que se dar por conta do nosso desenvolvimento e do nosso preparo. A grande luta é todo mundo está lutando, e conquistando, e indo em frente. E a gente vai ter um mundo melhor. Mas não é só diploma também que nos capacita para o futuro. Vamos para o próximo, por favor? Pode ser meu arquivo não está ajudando. No próximo, então, um slide que fala um pouquinho do mindset, esse lado comportamental da gente. O que a gente tem que se preparar para frente, para o futuro, né? Para a gente estar incluso, estar diverso e estar somando, estar construindo. Então, é um mindset e vem um pouco das imagens e frases, palavras, que tem muito a ver com o que a gente ouviu ontem também, sobre inovação, né? De a gente não fazer só pequenas mudanças, né? E fazendo melhorias. Inovar, pensar diferente, né? A questão do nosso comportamento frente à sociedade, a gente falando de sustentabilidade ali antes. Então, é nosso mindset, não basta você ter um currículo bonito, fiz faculdade, fiz mestrado, é como tu te comporta no dia a dia, como tu dá o exemplo. Quando a gente está na rua, se tu atravessa na faixa de segurança, né? Como é que tu está ensinando teus filhos? E aí vou pegar um pouquinho mais do lado da mulher aí. Eu lembro que eu vi uma palestra, acho que era uma indiana, se não me engano, tentando trazer um pouquinho desse gancho da nossa responsabilidade enquanto mulheres para o futuro. Hoje ainda, pelo menos a maioria, somos nós mulheres que geramos os filhos. Né? Já está podendo, tu já adota, tu faz inseminação artificial, já tem casais de gays, homens, né, criando filhos, mas a geração, enquanto talvez tenha uma tecnologia que eu possa não saber ainda, né? Mas a geração ainda dentro da barriga da mulher. Então a gente tem uma super responsabilidade olhando para os anos do futuro. Como a gente, mulheres e homens trabalhando juntos, estamos olhando para essas crianças e dando os exemplos para elas. Né? Não adianta só falar, fazer. Então, quando a gente faz, podemos para o próximo slide, por favor, se for. Não? Tá. Então, se a gente faz, a gente dá o exemplo. Né? E aí, é aí que constrói, é aí que a pessoa registra, a criança registra, marca e segue o exemplo. É usando o cinto de segurança no carro, direitinho, não usar o celular quando está no carro. São coisas básicas do dia a dia que a gente não se dá por conta, mas constrói o ser humano, aquela criança, como um todo, um íntegro, né? Integralmente falando, sobre as responsabilidades frente ao futuro. Vamos ver se eu me recordo do próximo slide. A gente vai falar dos mindsets. Eu acho que eu ia entrar especificamente no Emerich, quase certo. Depois eu vejo se eu pulei algum slide. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho do contexto para vocês, para a gente mapear aqui, né? Eu trouxe John Deere, diversidade como um todo, nossa missão. Falei um pouquinho da estratégia América Latina, né? Muito sobre D&I, né? Diversidade e inclusão vem já dos Estados Unidos, uma grande base, ferramenta, muito estudo vem de lá para nós. Então, a América Latina está se estruturou com esses 4 pilares que eu comentei. E abaixo eu tinha comentado um dos quens, é o Emerich. Por que a gente está falando do Emerich hoje? Né? A gente está falando de diversidade, e eu vou focar em diversidade de gênero. E o Emerich foi o... Fugiu a palavra? O primeiro, primogênito, enfim, grupo de afinidade que nasceu no Brasil. E nasceu em Montenegro. Então, eu tenho bastante propriedade, porque eu nasci com ele lá, basicamente. Então, esse grupo, né, a gente chama de Women Rich. Lá nos Estados Unidos, ele já existe desde 2003. Mas ele é um grupo que nós, mulheres,
nos reunimos. A gente não esperou uma liderança organizar isso. Não é algo que tem que ter algum líder na frente puxando uma ação para as coisas acontecerem. Não. Isso lá nos Estados Unidos a gente começou a enxergar a importância desses grupos de afinidade. A gente chama de ERG, que é Employee Resource Group. Então, são os trabalhadores, identificam um tema, um propósito em comum e se reúnem para começar a discutir, achar melhorias, achar projetos, identificar uma situação e compartilhar. Começar a achar os caminhos para mudar uma situação. Então, nós, em Montenegro, começamos em 2012. Logo na sequência, né, Horizontina, São Paulo, um pouco mais recentemente. E estamos espalhados aí, esse grupo, né, o Women Reach, em cada unidade, globalmente falando. O slide que eu vou mostrar que são 19 grupos, globalmente falando. E aí, eu queria contar um pouquinho também da estruturação dele. Então, lá em 2012, quando a gente começou, eram 3 subcomitês apenas. A gente falava em desenvolvimento, em parte de comunicação e atração. Basicamente era isso. Então, ir para fora, divulgar a John Deere é um lugar legal de trabalhar e tem espaço para as mulheres. Falava em desenvolvimento, vamos nós que estamos aqui nos desenvolver. Falar em público, que nem estou eu aqui pela segunda vez. Isso aqui é um desafio que estão me dando. E eu super aceito. E sobre a questão de comunicação, né? Divulgar as coisas que estão acontecendo, falar sobre diversidade, enfim. De lá para cá, olha, a gente amadureceu muito. E é incrível e dá muito orgulho tu olhar toda essa história. Porque a gente começou errando, né? Porque a gente erra. Faz um exemplo ou outro, puxa uma ação, nem todo mundo foi, nem todo mundo gostou. Mas daqui a pouco vem uma sacada, um projeto legal. Vamos começar a divulgar. Uma coisa que a gente criou lá é o Dia de Sombra. Talvez alguns de vocês já conheçam, trabalhem em alguma unidade, em alguma empresa, pode ser com outro nome. Mas a gente começou a fazer Dia de Sombra. Por que não? Eu que trabalho no RH, não fico um dia, 2 dias, uma semana, daí tem que ter os acordos, né? Acompanhando um gerente de produção. Deixa eu lá ver o que ele faz. Será que é um caminho que eu quero fazer na minha carreira? Será que eu tenho esse interesse? Né? Fecha a tua agenda, sai e diz, olha, hoje estou fora. Vou lá ficar um dia acompanhando, vou ver qual é a realidade do gerente. Por que depois eu estou questionando umas coisas para ele sabe, eu não sei, eu não entendo da discussão. Vamos lá entender o dia a dia dele, né? Ajuda na relação cliente-fornecedor, lógico, mas também te dá uns cliques para a carreira. Será que é esse caminho que eu tenho interesse? Pode ser que tu experimente e diga, não é para mim. Isso é bom saber que não é para ti. Ou pode ser, legal, mas eu acho que eu quero fazer isso antes, ou estou pronta, vou me candidatar me candidatar para a próxima vaga, enfim. Então, esse é um exemplo que a gente criou, tal do Dia de Sombra, né? Mas por que eu digo que a gente amadureceu muito? Porque lá em 2012, 2013 ainda, a gente vinha se estruturando, daí começou 5, 6 mulheres, aí fazia contato com uma das mulheres que tinha desenvolvido o programa nos Estados Unidos, tem umas não têm o inglês, daí umas acabam saindo, a gente foi se estruturando. Muito aconteceu no início de haver barreiras por parte dos homens, lógico e compreensível. O que era a discussão? Lá vai o Clube das Luluzinhas, estão se reunindo. Né? Principalmente o pessoal da produção. E hoje, há 1 ano e meio trabalhando ali, eu entendo o que eles querem dizer, né? Já entendi antes, agora eu enxergo. Então, no meio da produção, é tu e mais 10 funcionários, tu e 10 colegas ali, né? Que estão ralando para tentar manter a produtividade direitinho. E aí, em determinado horário, a colega vai sair. Ela vai para uma reunião para falar do Women Reach. E quem não entende, não vai entender o que está acontecendo. E aí, o colega vai ter que fazer um pouquinho mais para suprir a necessidade dela ali, né? A falta dela. E, como eu estava falando, então tinha essa questão, o Clube das Luluzinhas, né? Um colega tem que ajudar a ausência da outra, enfim. A gente levou uns 4, 5 anos para também se empoderar do tema e dizer, cara, não é isso. Não estou tomando chá no Clube da Luluzinha e discutindo bobazeiras. A gente está fazendo planejamento estratégico. A gente tem estratégia por trás, a gente tem prazos. A gente tem reuniões com a liderança 1 vez por mês. Líderes globais da John Deere vão lá falar com a gente, porque eles querem nos mostrar para a unidade toda, não para nós mulheres, mas para todo mundo, a importância que eles estão dando para a diversidade de gênero. Eles têm filhas. Homens que têm filhas começam a olhar de forma diferente para isso. Porque começa a pensar assim, minha filha hoje tem 14, 15 anos. Está pensando na faculdade. Tá. Vou fazer de conta que é meu pai e minha mãe pensando isso, tá? A Letícia está pensando em faculdade e pensou ser engenheira. E aí? Onde é que ela vai trabalhar? Será que ela vai ser respeitada?
ouvida, como é que vai ser essa empresa que ela vai trabalhar? Quantas barreiras ela vai ter que enfrentar e vai ter condições de enfrentar? Vai ter outras mulheres do lado como exemplo para estar junto e enfrentar? Ou vai ter que ouvir só opiniões de homens e aprender a ser do jeito do homem? Então, homens, né, que têm mulheres, começam a entender cada vez mais fácil isso. Então, a gente, no grupo, a gente tem planejamento estratégico, a gente tem reuniões semanais entre grupo, a gente lança ideias diferentes. Tem ideias que nasceram no grupo e se expandiram para a unidade toda, depois para a região toda, que é o Dia de Sombra, por exemplo, que nasceu ali nós e se expandiu. E essa é a grande jogada. A gente está ali, a gente fala de diversidade, fala de feminismo no sentido de, sim, vamos se empoderar, e não é nazista, como é que tem o nome? Feminazi, que se chama, não é ficar brigando, e não é isso. O feminismo é no sentido de nós, mulheres, estarmos íntegras, inteiras ao lado de homens, com as mesmas condições de oportunidades de se desenvolver e percorrer uma carreira, percorrer, né, o caminho que desejar. Então, não ser pela escolha do gênero que se prioriza, se dá oportunidade de uma posição, por exemplo. O melhor jeito, talvez, hoje, para a gente se conhecer e se testar, é pegar currículos sem o nome. É homem ou mulher, tanto faz. Negro ou branco, tanto faz. Faz o primeiro, leva assim, sem o nome. Sem identificar a idade, nome, sexo. Nada. Tentem ver como seria isso. A gente fez alguns testes já na John Deere. E realmente, pessoal, a gente fala em crenças e... Agora me fugiu o termo. Os bias, né? A questão inconsciente nossa. A gente não se dá por conta, mas a gente é criado. Pensem as crianças que estão nascendo hoje. A gente é criado num ambiente... E eu vou fazer o link da criança agora. Na minha infância, eu não via, não sei se existia, mas não tinha chego para mim, eu sei que para a maioria de vocês também não, bonecas negras. Era só branca. Branca, inteirinha, bonitinha. Hoje tem visto coisas bem legais. Bonecas negras. Estão lançando, acho que não sei se é da Barbie, alguma marca, enfim. Bonecas com deficiência, assim, uma perna, com outras coisas. Para a gente, desde criança... se dá por conta da diversidade e da inclusão. Dessa dificuldade que a gente tem de conseguir trabalhar junto, né, sem os julgamentos. Então, a gente tem que conseguir tirar esses julgamentos. Então, essa questão da inclusão, da diversidade, ser desde criança, tem a ver com isso, né? E é o que a gente vem trabalhando nos grupos, de mudar nossos pensamentos e fazer algo diferente. E está muito estruturado. Ter mulheres à frente de projetos, grandes projetos, e a gente traz essas mulheres para os nossos grandes públicos da empresa, em frente às lideranças, compartilhando projetos que elas lideraram, ou que elas tiveram uma grande participação e trouxeram resultado. E aí o que eu queria mostrar, vamos para o próximo, por favor? É que eu estava falando do amadurecimento. Então, era só mulheres no início, a gente se empoderou, e desde o ano passado, e essa aqui é uma versão nova, a gente vinha já... conectando, né, falando previamente com alguns homens, e mostrou e evidenciou por A mais B que, gente, a gente nunca vai trabalhar sozinha, é lógico. A gente precisou de um tempo de discussão, amadurecimento, mas o que a gente quer é trabalhar junto. Homens e mulheres, a gente está lado a lado, discutindo os problemas e trazendo perspectivas diferentes, que essa é a sacada da diversidade. E aí, neste ano, a gente está lançando, aí, foi virada de ano, 18 para 19, uma nova estrutura, onde a gente vai focar e falar em atrair, né, justamente ter mais mulheres querendo trabalhar na John Deere, o incluir, e especificamente ter homens trabalhando conosco, no grupo. Vamos para a reunião de planejamento, eu quero um homem junto do meu lado discutindo, ouve o que eu tenho para dizer, vê se tu concorda ou não, vamos discutir, dá uma opinião diferente. É isso que vai nos engrandecer. O grupo de retenção, então, que é voltado justamente para a gente enxergar quantas de nós somos mulheres e o que a gente tem que fazer para nos manter ali, nesse grupo dedicado, né, na empresa, trabalhando. E existe um tema bem delicado, que todos nós, com certeza, conhecemos, que é o tema da maternidade, né? Que é difícil, é bem difícil para todo mundo. A gente tem dificuldade de reter mulheres em qualquer empresa. Porque quando tu vira mãe, eu não sou mãe ainda, não tenho tanta propriedade para falar, mas quando tu vira mãe, muda prioridades também. E aí achar a empresa que tu consiga conciliar tudo isso não é muito fácil. E por último, o pilar ali, que é o de desenvolvimento em si, que é desenvolver, é criar esses projetos de desenvolvimento, que eu vou dar um pouquinho de exemplo para vocês logo mais. Vamos ver. Por trás dessa estrutura, né? Então, tem esses super 4 pilares. Temos ainda 2
elementos-chave que nos dão todo o suporte, que é a parte de comunicação e treinamento, informação e benchmarking. Então, eles vão estar por trás, suportando esse grupo. Hoje, a gente está falando no grupo, integrando homens e mulheres, né, na casa de umas 70 pessoas, eu acho. A gente fez um momento de atração, de divulgar, né? Abrir os grupos de novo, querem fazer parte, né? A gente vai parar uma vez por mês, pelo menos, para conversar, enfim. E aí, para cada subcomitê, está em torno de 15 pessoas ali, 10 a 15. Então, a gente deve estar falando em torno de 70 pessoas hoje, da fábrica toda, que entenderam que valia a pena estar conosco nessa jornada. E aí, aqui, só para entender um pouquinho mais, ali a gente falava da estrutura como um todo, que é a organização. Aquelas duas siglas que eu tinha comentado com vocês, do SWI, que é a Sociedade de Mulheres Engenheiras, ela é uma organização fora da John Deere, ela é muito forte nos Estados Unidos, e a John Deere entendeu que tinha todo esse apoio, poderia se vincular a eles e ter um apoio dessa organização externa, e a gente faz parceria, né? Então, o SWI, que é a Society of Women Engineers, trabalha junto, né, permeando tanto atrair, o incluir, o reter e desenvolver, especificamente mulheres que estão nessa área mais técnica e engenharia. O WIO, o Women in Operations, Mulheres em Operações, também permeia todos esses pilares, focado, então, no desenvolvimento de mulheres que estão voltadas em operações. Desde a moça que está lá trabalhando, né, montando, apertando parafuso, montando capô, montando o trator, por exemplo. Para quem quer se desenvolver em liderança, que foi o meu caso, né, optei por fazer uma carreira e me conhecer, me desafiar na gestão, como supervisora de produção. Então, a gente vai falando sobre carreira em operações, seja na operação da montagem, com logística, qualidade, esses vários campos que permeiam e dão suporte para a operação da fábrica. E essa é a nossa estrutura atual, que a gente queria compartilhar com vocês. Vamos ver o que mais. Próximo slide, por favor. O que eu tinha comentado, que eu ia compartilhar alguns dos exemplos de projetos ao longo desses últimos 5 anos, 6 anos quase, que a gente veio desenvolvendo, que é para justamente dar essa capacidade para as mulheres trabalharem ao lado dos homens de forma mais igualitária. Eu vou citar brevemente aqui 1 ou 2 e depois eu entro mais específico num. Então, no campo de atrair, né? A gente participa das feiras de carreiras, vai às escolas e universidades para justamente divulgar. Cara, John Deere está aí. É um caminho. Vamos nos colégios mostrar a gurizada? Quem está aí estudando ainda, que carreira vocês querem fazer? Pensaram em fazer uma engenharia, fazer uma administração, fazer uma carreira que possa atuar dentro de uma fábrica, ir para o escritório regional, enfim, mostrar que a John Deere é um caminho. A gente vai lá plantar nessa ideia. O reter, então. A gente fez um projeto, eu chamo de Bio, que é de Biography, que justamente foi um momento de nos conhecermos. Então, a gente começou a falar, vamos reunir os grupos de mulheres na área mais técnica, engenheira, mas cada uma atua num campo e nem sempre a gente se conhece. Então, a gente fez uma ação ali, vem cá, vamos treinar o inglês e se apresentar? Coisa simples que está no nosso dia a dia, que às vezes a gente não se dá por conta. E aí depois tu passa no corredor, tu sabe, aquela moça trabalha lá na qualidade, aquela ali trabalha na logística. E isso tem tudo a ver com conexão, networking. Isso facilita a nossa vida todo dia. Então, coisas simples. A gente pegou lá, vamos lá, moça, sabe falar inglês um pouco, quer te desenvolver? Te apresenta, 2, 3 slides. Quem é tu? O que tu faz? O que tu gosta? Inglês, vai lá. A gente tentou avaliar elas também, fez uma jogada de treinamento, integração e conexão. Foi bem legal. Projeto de maternidade, eu comentei um pouquinho com vocês. Benchmark, né? A gente vai trocando figurinhas com outras empresas, grandes empresas. Empresas que atuam no mesmo setor que o nosso, outras não. Mas a gente vai pegando ideias, né? Como é que as grandes empresas estão tratando o tema da maternidade, é um exemplo. Enfim, essas conexões são bem importantes. Ainda na linha do desenvolver, saliento ali o tema do Lego, por exemplo. A gente está levando os Legos em escolas, justamente para simular uma linha de produção e ver quem é que tem interesse, quem é que desperta, né, o interesse nesse caminho. Projeto Mulheres Estratégicas, um outro exemplo aqui. A gente organizou alguns momentos para mulheres irem à frente da liderança, comentei um pouquinho antes, e falar dos seus grandes projetos. E aí vamos falar projetos vinculados ao business, né? Vamos falar de SVA, que é o nosso retorno para acionista, lá o resultado financeiro da empresa. Põe uma mulher para falar disso lá. Tenho certeza que vai ter uma capacitada ali. Talvez ela não seja gerente da área ainda, um dia pode ser. Mas pega a analista que está ali, que tocou um super projeto, põe ela na frente da liderança para falar sobre isso. Vamos falar sobre as métricas para todo mundo conhecer. Não precisa ser só o setor da controladoria e área financeira para conhecer os resultados e saber como é que mede. Porque um grande resultado é quando cada um de nós souber como trabalhar no negócio, né? Cada ação minha que eu fizer,
Como é que eu vou estar reduzindo um custo, vou estar melhorando, vou ter mais retorno financeiro? Então, a gente começou a fazer isso. Mulheres para grandes públicos, né? Não era só de mulher para mulher, isso é algo que eu queria comentar também. Quando a gente fez as ações, a gente convida todo mundo. Homens, mulheres, liderança, quem quer participar, está lá junto para nos ouvir. Então, aqui foi esse lance, assim, vamos olhar coisas estratégicas relacionadas a negócios e botar mulheres à frente para falar sobre eles. E no próximo slide eu ia comentar um mais especificamente que tem a ver comigo, que é a rotina do supervisor. Isso aí recentemente começou também, faz uns 2 anos, eu acho. E começou antes de eu ir para a área de produção. E ele nasceu uma situação mais ou menos semelhante nos Estados Unidos. A gente se apropriou para cá e fez algo um pouquinho diferente. Fez uma etapa antecedente para divulgar um pouco mais. E o que é a proposta aqui? A gente fez inscrições, quem queria participar, homens e mulheres. E o pessoal foi para dentro de fábrica, acompanhando supervisores para conhecer a rotina deles. Primeira etapa do projeto, eram 10 participantes. Eles encontravam, por exemplo, o supervisor da logística do recebimento. E conheciam a área, assim, em PowerPoint, uma caminhada pela área, entendendo a estrutura, como é que funciona, como é que é o dia a dia, as entregas, as batidas. Conheceu a logística, conheceu a qualidade, como é que é a área de qualidade, né? Como é que funciona, o supervisor está lá na frente, explica, mostra para aqueles 10 integrantes quais são as métricas principais, como é que funciona e tal. Então, essa primeira etapa a gente chama de overview, que passaram por todas as áreas relacionadas com operações. Então, os 10 participantes ficavam lá 1 hora e pouco, com alguns supervisores conhecendo. A segunda etapa, que a gente tentou fazer algo adaptado do dia de sombra. Eram mini sombras. Então, ao longo de uma semana, por exemplo, um dos participantes acompanhava, por exemplo, comigo, a reunião diária dos supervisores. Vai lá sentir e conhecer como é que é a nossa batida. E por que a proposta deles começarem a acompanhar os supervisores? Uma das ideias foi divulgar um pouco mais. É uma área que é difícil, e era até então, a gente vem divulgando, tentando mudar esse conceito, principalmente que mulheres olhassem para a área de operações e quisessem fazer parte. Porque é chão de fábrica, tu está lá de boné o tempo inteiro, tu está suando para um lado e para o outro, tá... O tema é tudo sempre no sentido de urgente, né? Não é pressa, é urgência. Cada segundo é uma decisão. E a decisão impacta em pessoas, diretamente. Então, é uma área que, aos últimos anos, assim, não tinha tanta atração. Você abria uma vaga, quando tinha, a maioria era homens, né? Quando se candidatavam, e mulheres não estavam querendo. A gente começou a pensar assim, tá, mas vamos divulgar, é uma área legal, uma área atrativa, é um caminho de desenvolvimento importante na carreira. E aí começou a lançar essa ideia. Vamos começar a ver as pessoas que se interessam, abrir inscrições, começa eles a circularem, acompanharem a nossa rotina e ver como é que é. O que é a intenção dali? Que essa pessoa conheça, absorva, entenda a batida, a entrega de produtividade, segurança, qualidade e se avalie, né? Tá, é um lugar legal de trabalhar, é um caminho que eu quero fazer. Gostaria de trabalhar na qualidade, ser supervisor, gerente da qualidade? Sim, não. Então, essa é a grande proposta por trás. E é isso que a gente veio fazendo. A gente está terminando a turma piloto. Então, os 10 participantes participaram da reunião diária do supervisor. Tem uma reunião que a gente faz ali depois para acompanhar a produção, né, metade do dia. A gente tem todo dia o DDS, né, que é o Diálogo Diário de Segurança. E a gente começou a botar essas pessoas não só para acompanhar, mas para fazer. Então, algumas das ações ali, algumas das atividades, a gente dizia assim, acompanha 3, 4 dias, sente como é que funciona, e se tu tiver vontade, vai tu e faz. Te experimenta. Eu acho que essa é a grande sacada, te experimenta ali. Então, né, passou os 10 participantes ali, acompanhou 3, 4 dias de DDS, chegou no 5º dia, foi lá na frente de todo mundo e fez o DDS. Começou a se expor, começou a sentir como é que é o papel do supervisor na frente da linha. Então, esse é um projeto legal que eu queria compartilhar, que é recente, estamos terminando a turma piloto e já lançando a segunda turma. E o legal é que a gente teve na primeira turma piloto 53 inscritos, sendo que eram 23, se não me engano, homens e 30 mulheres, algo assim. Então, teve bastante interesse dos dois gêneros, né? A gente fez um mix, então a gente tinha um grupo bem multifuncional ali. Tinha pessoal da área administrativa, do chão de fábrica, mulheres e homens. Então, ficou bem legal para cada um poder se experimentar e conhecer. Nossos desafios, né? Então, vem falando uma jornada de diversidade e inclusão. E a gente ainda não está onde a gente quer chegar, com certeza. Então, a gente vem aprimorando, vem discutindo, vem fazendo cada vez mais mudanças para a gente poder atingir nosso grande objetivo, né? O Women Reach é uma das ferramentas por trás de todos esses pilares de diversidade e inclusão.
E nosso desafio enquanto questões de gênero, né? Então é atrair o público, incrementar nossa representatividade. E aí, John Deere, como um todo, a gente está falando hoje em representatividade feminina em torno de 25%. John Deere global, tá? Em torno de 25%. É baixo. Tem muito o que fazer ainda para a gente dizer que a gente está num lugar de equidade, né? Tem muito trabalho ainda. Entre Brasil e América Latina, está em torno de 14%, 15%. E a gente vem trabalhando para mudar isso. Quantas mulheres estão, em que posição estão, o que a gente tem que fazer a mais e diferente para elas se apropriarem, se desenvolverem, disputarem de igual para igual e seguir carreira. Em fábrica, é um pouquinho pior o cenário no sentido administrativo e operacional, né? Então, fica na média dos 14%, 15%, mas é uns 9% no chão de fábrica. Somos poucas mulheres trabalhando no chão de fábrica e 20%, 22% na área administrativa. Então, a gente tem um trabalho muito grande ainda, a gente vem fazendo, mas tem muito trabalho para fazer ainda. E essa é a mensagem que eu queria deixar. Quando a gente fala em diversidade, a gente fala em inclusão, a gente fala em mudar nosso comportamento, mas fala também em entender que não é do dia para a noite que isso vai mudar, né? Se mulheres entraram no mercado há 100 anos, a gente tem que fazer um grande esforço, um grande movimento, e cada uma de nós se apropriar e saber o nosso papel, o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, para que isso mude. Porque senão, se continuar fazendo tudo igual, vai ser 100 anos, vai estar tudo na mesma. Então, também interesse aí que a gente tem o desafio de ter maior participação em posições de liderança, né? Esse desafio das mulheres seguirem carreira, seguirem se desafiando. E o que a gente tem feito um pouco de diferente aí, né? Para tentar acelerar tudo isso, que é o que eu comentei agora. Então, a gente tem a busca ativa em si, que a gente está fazendo e que a gente busca, que é quando a gente vai abrir uma vaga externa, por exemplo. A gente tenta, sim, identificar mulheres que querem trabalhar de um dia. A gente não abre a vaga, vou abrir a vaga por 7 dias, esperar os inscritos e deixa por isso mesmo. Eu abri a vaga por 7 dias, não chegou nenhuma mulher naquela vaga. Opa, vamos estender o prazo, vamos ver o que a gente pode fazer mais, fazer uma comunicação diferente. A gente está se esforçando no sentido de ter pelo menos uma mulher em todas as vagas que a gente abre externa. Tem que ter, no mínimo, uma. Porque é lógico que Brasil afora aí tem que ter alguém que tem interesse. Então, a gente está fazendo um olhar diferenciado enquanto empresa para mostrar que existe esse campo. Essa pessoa vai participar do processo seletivo e aí entra a equidade, né? É desenvolvimento, é capacidade. A gente não está priorizando mulheres. A gente quer que estejam ali inteiros, entregues, homens e mulheres, e que, com seu maior potencial, né, se vendam ali naquela vaga e vão ser escolhidos sempre os melhores. A gente fala em meritocracia, sempre os melhores. Mas é importante que essas mulheres comecem a chegar, aparecer, querer chegar dentro da empresa, fazer um movimento. E aquelas que estão dentro, que sigam se desenvolvendo, crescendo na empresa e trazendo as melhorias que a gente precisa para ser cada vez mais inclusivo. Eu acabei de lembrar agora de algo que é incrível, que acho que não faz 25 anos, do livro da Sheryl Sandberg, que ela comentava de chegar numa palestra, uma reunião e não ter banheiro feminino. Gente, que é isso? E isso não está muito longe da gente, tá? A gente se impressiona com um relato desses ali nos Estados Unidos, mas aqui não está tão longe. Tem coisas aqui do nosso dia a dia que a gente não se dá por conta. O estacionamento para uma mulher grávida. Olha que eu tenho dúvida se tudo que a empresa tem. Vai ver se a grávida não está atravessando o estacionamento inteiro para chegar no escritório. Será que não tem que fazer algo diferente? Enquanto o homem que não vivenciou isso, talvez não consiga entender toda a importância. E aí a importância da mulher, às vezes, né, ela sendo a líder ou não, poder expor isso. A gente tem que falar sobre essas coisas. Porque nós, homens e mulheres, nós somos diferentes. E graças a Deus, a gente tem que ser diferente. Só que a gente tem que saber se somar. E essa é a jogada. Identificar né, o ponto forte que o homem tiver naquela competência, naquela habilidade, naquela posição, e a mulher que também está ali, e somar as fortalezas. Então, a gente busca aí banco de talentos também, internamente falando, né, os gestores estão olhando para o banco de talentos feminino, para poder olhar e empoderar essas mulheres, identificar, porque a gente sabe que existe um pouco disso, sim, das mulheres não se sentirem preparadas para dar um próximo passo. Ah, não estou preparada, não vou me candidatar na vaga ainda. Existe isso, é da natureza da mulher. E a gente vem tentando mudar um pouco isso para a gente sentir, opa, tá, não estou preparada, e aí? Por que ele está indo, por que eu não posso ir? Talvez as 10 requisitos lá eu atenda 5. Mas muito provavelmente um outro colega que esteja concorrendo a essa vaga também só atende a 5. Ele está dizendo que não, que atende mais. Pode ser outra mulher, né, também. Mulher para mulher, a gente é diferente.
Não só em gênero, seres humanos. Todos nós somos diferentes. Então, os desafios seguem. E a gente tem que fazer ações diferentes. A gente faz treinamentos para desenvolvimento, focado em mulheres. Eu participei de um fórum também em liderança feminina, para justamente a gente estar cada vez mais madura, segura e trabalhando lado a lado com os homens e somando as forças. Essa era a minha ideia de hoje, compartilhar toda essa história com vocês. Espero que tenha sido bom. Eu abro espaço para alguma pergunta, se vocês tiverem. No próximo slide tem o meu contato, o da Melissa e do Vladimir. E só para comentar, a gente fez uma foto entre mulheres com esse símbolo de infinito, né? O Women Reach no infinito aí. A gente brinca entre a gente, é legal, mas que seja, como é que se diz? Infinito enquanto dure. Porque o nosso grande objetivo é não precisar isso um dia, né? Por trás de tudo, a gente tem uma jornada, mas a gente quer um dia não precisar mais ter o Women Reach, ter os grupos de LGBT, ter os grupos falando em raça, né? Negros, brancos, pardos. Isso é um mundo melhor. A gente é todo mundo maduro e não ter esses grupos.